Direto para o vídeo, vamos falar sobre os primeiros passos que você pode dar em direção aos seus ajustes iniciais na colorimetria automotiva. Muito prazer, eu sou Herbert Rocha, sou pintor na Volkswagen e eu estou aqui para continuar o vídeo de ontem, que eu vou colocar aqui em cima no card, sobre colorimetria automotiva. É essa arte que nos permite estudar, catalogar e principalmente definir as cores, entendê-las, né? E fazer com que elas sejam nossas parceiras e não as nossas inimigas, como na maioria das vezes. Para você começar a fazer os seus primeiros ajustes, você precisa de uma coisa principal, o início de tudo, percepção. Já ficando na rua, olhando alguns carros passando, você já consegue perceber diferenças de tonalidade, mancha de alongamento para tudo quanto é lado, na porta, no paralama e etc e tal, na parte traseira do carro, para-choque. Então isso já é um sinônimo de que você entende, você percebe, né, as coisas, a diferença de cor. Isso é muito ligado com o seu emocional, é muito ligado com a sua veia artística do negócio, porque as cores elas podem mudar, inclusive por percepção do ser humano, né? Tem uma teoria comprovada cientificamente que as mulheres são muito melhores para olhar cores do que a gente, né? Porque nós homens somos mais, talvez menos sensíveis para olhar as cores. Então você, meu amigo pintor, se prepara para você fazer os seus ajustes, se você quiser, no teu pátio de oficina, que aí eu defendo o corte seco e não o alongamento. E você, meu amigo de laboratório, que quer ficar lá tranquilo na sua, acertando tinta no laboratório, não pense que é uma vida fácil, que é uma vida terrível ou agitada. O pintor coloca a peça no baú do motoboy, daqui a 5 minutos ele pergunta se está pronto a tinta, justamente quando ele não tem noção nenhuma, que tem que secar, que tem que soprar, que tem que fazer a aplicação, enfim, aquela série de coisas. O princípio do ajuste é você ter percepção. Isso você só vai conseguir com o tempo, com a sua experiência, na sua vivência de oficina, né? Geralmente quem se inclina para isso são os pintores, dificilmente alguém que trabalha em outro setor se inclina para colorimetria, até porque a pessoa vai ficar perdida quase que em 100% dos casos. Segundo ponto que eu acho interessante, talvez não em ordem, mas um ponto interessante é você conhecer o material que você trabalha. Se você trabalha com Wanda, você está acostumado com um material mais agressivo ou menos agressivo, talvez com uma cor mais forte, mais fraca, enfim. Se você trabalha com PPG é a mesma coisa, Brasília é a mesma coisa, Sherry Williams é a mesma coisa. Então você tem que conhecer as suas armas de acerto. A outra coisa que você precisa é quando for começar a mexer já na cor, já depois da pesagem, sempre precisa. Passou um pouquinho, gente, joga fora. Por isso que tem que ser com atenção, não pode ser correndo, não pode ser de qualquer jeito e sempre parte da base mínima para você evitar desperdício, porque tinta é um negócio caro. Inclusive tem um detalhe importante, é só uma abertura de aspas aqui. Quando você comprar tinta numa loja, compra também outros materiais, porque não compensa para nenhum vendedor de loja te vender só tinta, principalmente tu que só compra 1/8, né? E a gente sabe que um retoque, ele é feito com aproximadamente 660 ml de tinta. Então o cara compra sempre 1/8 porque ele mexe só com retoque rápido, mas o verniz ele compra em outro lugar. Se a minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, minha irmã, qualquer parente meu começar a vender verniz, ele vai comprar o verniz por um valor X e vai vender por um valor Y. Qualquer um faz isso. Agora, se alguém começar a vender tinta, não consegue vender nem os primeiros lotes, justamente porque a tinta é o grande fator que inteira o serviço, a qualidade, né, do seu serviço automotivo. Enfim, então vamos lá, continuando para o ajuste. Quando você for fazer o ajuste no laboratório, entenda que chega uma peça lá que o pintor mandou, e aí você já fez uma fórmula, pesou, aplicou e fez uma plaqueta. A comparação dela, eu já diria que o ideal é que você comece pelos efeitos, né? Você vai olhar ela assim, né? Até um detalhe para os coloristas, tem gente que vê o ângulo mexendo as duas peças. Eu costumo orientar para poder mexer no ângulo assim, mexe a plaqueta, né? E deixa a peça parada, porque é assim que o carro vai estar, né? Não vai conseguir lá acertar pelo carro assim. Então a pessoa coloca a peça já mexendo junto e a plaqueta acaba não conseguindo, né, identificar ali
o ângulo, a sujeira, a limpeza, clareza ou talvez uma coisa mais escura na tinta. Isso aqui é uma luz que simula a luz do sol, chama-se Can Grip. Se você não tiver, é até legal que você tenha, mas no sol você consegue já fazer os ajustes. E geralmente no laboratório tem algum tipo de recurso que traga a iluminação próxima da do sol, que é a mais fiel que nós temos para poder fazer o ajuste de tinta. Depois que você conseguiu identificar ali se é frente, se é fundo, se está sujo, se está limpo, aí é que vem os efeitos da tinta. Porque tem, muitas das vezes, você pode acertar, você pode clarear, por exemplo, não significa que um alumínio está escuro, é porque ele está com preto. Às vezes é a classificação do alumínio, você vai ter que clarear com o próprio alumínio. Muitas vezes uma tinta está escura e você pensa, como vem na tabela, branco clareia todos os brancos, e preto escurece todas as cores. Branco clareia todas as cores e preto escurece todas as cores. Se você for clarear um vermelho com branco, ele vai se tornar rosa e você vai ver que é uma teoria um pouco distorcida em alguns casos. Por isso que não tem como você definir o assunto. Você vai ter que ter essa sensibilidade artística, justamente porque cada carro é uma história. Cada acerto de cor é uma história. Cada pintura de um carro é uma história. Uma pintura que você fez ontem deu muito certo e uma aplicação que você fez hoje muitas vezes deu muito errado. Você tirava aquilo de letra, nem você mesmo sabe por que deu aquela problemaiada toda. Enfim, depois que você conseguiu fazer essas percepções, se a tinta está escura, se ela está clara, se ela está suja, se ela está limpa, aí é que começa o acerto, geralmente dentro da forma. O ideal é que você comece acertando dentro da própria fórmula, porque se caso você sair da fórmula, você vai se perder. E ali dentro da própria fórmula, o que faz você ter que ajustar a tinta, gente, número 1, é a diferença de fabricante. Talvez você está pesando uma tinta Wanda, mas a tinta do carro é PPG. Então isso vai ter algumas diferenças. Então o que você está fazendo é tentando equilibrar as cores. Se o vermelho da PPG é um pouco mais vermelho que o Wanda, você está fazendo um ficar igual ao outro. No laboratório, eu não indico você quase nunca sugerir o corte a seco, porque você fez uma peça isolada, né? Já na oficina, eu sou super a favor do corte seco e acho, inclusive, que é o pintor que depois do colorista que tem que dar o aval. Tipo assim, o colorista está ali, ele vem, mostra a chapinha, poxa, o que tu acha? Ele mostra para o pintor. É o pintor que chega lá e fala, eu acho que tem que cortar isso, colocar isso, fazer isso e isso. O colorista vai lá e faz de acordo com o pintor. E aí sim, eu sou super a favor do corte a seco. Dá errado? Tem vezes que dá errado, isso não é 100%, mas se as peças forem originais, nas suas extremidades, eu não tento alongamento, só mesmo no último caso, se for uma tinta difícil, como o amarelo, por exemplo, o vermelho, é uma tinta também muito complicada. A Volkswagen lançou um vermelho terrível de acerto, ele é muito raso, então você tem que exceder a quantidade de demãos, que geralmente a gente se atém a 3 demãos, que é outro fator super importante. Você acertou a tinta, o pintor começou a ultrapassar 3 a 4 demãos no máximo. Gente, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Então você que começou a fazer o ajuste, tem percepção, conhece as suas bases e tem a noção de quem corta quem, porque lá você já vai ter alguns recursos como aqui tem. Ó. Aqui você sabe que azul com amarelo dá verde. Aqui você sabe que verde com vermelho dá um marrom. Vermelho com amarelo dá laranja. E aqui vem falando, amarelo corta azul, azul corta amarelo, violeta corta amarelo. Então isso já vem, isso é um padrão, você já tem isso lá no seu laboratório. Isso também vem de colorista. Caso vocês queiram que eu traga esse tipo de assunto aqui, eu também trago para você. Se esse vídeo for legal para tu, você pode deixar o seu comentário. Se você quer talvez um vídeo específico, você pode também deixar no seu comentário. Se for legal para você, se inscreva no canal, você vai estar me incentivando a gravar outros conteúdos para você e melhorar o seu pátio, o seu dia a dia na oficina, a sua ligação com o colorista, a sua ligação com a casa de tinta e também, sem dúvida, a satisfação do cliente. Então, para vocês que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima.